Gostaria de cumprimentar todos os alunos que estiveram no Colégio Antares para a realização do primeiro simulado aberto Enem. Gostaria de cumprimentar os alunos do Colégio Antares e também gostaria de cumprimentar os alunos de outras escolas que estiveram aqui presentes. Meu nome é Volney, eu sou professor de Geografia do Ensino Médio do Colégio Antares e também sou coordenador do Ensino Médio. Tão importante quanto responder à prova é fazer uma boa correção da prova. A prova visa, sobretudo, a formação de um aluno mais competente para a realização do Enem. Então, vou mostrar para vocês como que funcionou a divisão das questões. Todos nós sabemos que o Enem divide a prova em 4 grandes áreas. A primeira grande área é a área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Essa prova, mais a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, foram realizadas dia 23 de outubro. Geografia ficou com as questões que vão do número 1 ao número 20. História do número 21 a 40. Sociologia e Filosofia com as questões que vão do número 41 a 45. As questões de Física foram do número 46 a 60, de Química 61 a 75 e de Biologia de 76 a 90. No segundo dia foram realizadas as provas de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias. Nesse dia, Língua Portuguesa ficou com as questões entre o número 91 e 120. Língua Estrangeira Moderna, que foi o inglês, entre 121 e 130. Arte, 131 a 135, mais a redação. Matemática ficou com os números 136 até o número 180. Como Geografia foi a primeira prova a ser realizada, do número 1 ao número 20, eu, que também sou professor de Geografia, vou começar fazendo a correção. A questão número 1 de Geografia mostra um mapa. E nesse mapa, é um mapa do Rio Grande do Sul, ela pede para a gente fazer uma avaliação sobre a produção agrícola realizada nesse mapa. O enunciado diz assim: o mapa indica uma importante produção agrícola que compõe a economia regional do Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, com mais de 95% da produção. Indique a alternativa que apresenta informações corretas relativas a tal produção. Para responder a essa questão, nós não temos aqui a legenda dela. A legenda não diz qual que é o produto, apenas a quantidade da produção, toneladas por ano. Gostaria então de dizer que vocês podem responder essa questão de 2 formas. Uma é conhecendo a regionalização do Rio Grande do Sul. Nós podemos dividir a regionalização do Rio Grande do Sul, a sub-regionalização, em 3 grandes áreas. A primeira área, que nós chamamos de Campanha Gaúcha. Essa é a região mais ao sul do Rio Grande do Sul, caracterizada por uma ocupação desde o século XVII. Essa ocupação foi feita pelos jesuítas e a principal atividade econômica que predominou aí foi a pecuária extensiva. Ainda hoje, essa região se caracteriza pelas grandes propriedades. A segunda região é a região conhecida como Vale do Rio Sinos. Essa região teve uma ocupação em meados do século XIX e foi ocupada principalmente por imigrantes alemães. Essa região é caracterizada ainda hoje pela grande presença de empresas e indústrias calçadistas. Essa região pertence à região metropolitana de Porto Alegre, estando um pouquinho a norte de Porto Alegre, como vocês podem ver aqui pela figura. E a terceira região é essa região um pouco mais no interior, conhecida como Serra Gaúcha. Essa região também foi ocupada no século XIX, em meados do século XIX, e teve como presença principal os imigrantes italianos. Esses imigrantes, chegando nessa região, desenvolveram uma pequena propriedade e essa região se destaca ainda hoje pela chamada vitinicultura, que nada mais é do que a produção de uvas e vinho. Então, para responder essa questão, ou a gente utilizava esse esquema, ou então ainda poderia lançar mão de um outro esquema, que opõe a pequena propriedade à grande propriedade. Então, pensando estruturalmente, a pequena propriedade sempre vai apresentar mão de obra familiar, policultura e essa agricultura sempre é primeiro de subsistência. A grande propriedade, ao contrário da primeira, sempre é marcada por mão de obra escrava ou assalariada, assim como foi na história do Brasil,
pela monocultura e o destino da produção sempre é a exportação ou o mercado, principalmente o mercado externo. Então, analisando as alternativas anteriores, a resposta correta é a alternativa D. Por quê? Porque a A não dá para ser correto a vitinicultura porque não corresponde à região destacada no mapa. A região destacada no mapa é a região ao sul de Porto Alegre. Trigo também não é possível porque há uma contradição interna na questão. Está dizendo que o trigo é um produto de exportação brasileira. Nós sabemos, pela história da agricultura no Brasil, que o trigo é um produto de importação. Então também não pode ser a alternativa B. A alternativa C fala da Serra Gaúcha e Vale do Rio Sinos. Uma não corresponde à região destacada e nem tem como característica principal a monocultura. E a D, então, é a alternativa correta, porque fala da produção de fumo. A produção de fumo, de tabaco, é praticada nessa região em pequenas propriedades e num sistema de parceria com grandes empresas. E a alternativa E também não pode ser porque é pecuária, e a pecuária é praticada na região da Campanha Gaúcha e não na região conhecida, então, ao sul de Porto Alegre. Então, a alternativa correta, alternativa D. A questão número 2 é uma questão que trata da regionalização do Brasil. A questão número 2 coloca um mapa falando de uma das importantes regionalizações do Brasil. Essa regionalização corresponde à regionalização de Milton Santos. O enunciado da questão diz assim: de acordo com o mapa e os seus conhecimentos em geografia, assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas sobre o sistema de regionalização brasileiro. Então, para a gente aprender um pouco mais sobre o conteúdo, é importante nós lembrarmos que tem pelo menos 3 grandes divisões, 3 grandes regionalizações do território brasileiro. E geralmente são essas 3 regiões que o vestibular vai explorar. A primeira regionalização é a regionalização conhecida como regionalização administrativa ou regionalização político-administrativa. Essa regionalização foi feita pelo IBGE no final da década de 60 e teve como critério principal de divisão os critérios naturais e os critérios econômicos. Essa região respeita, como vocês podem observar, o chamado limite dos estados. A segunda regionalização é conhecida como regionalização geoeconômica, ou as regiões são conhecidas como complexos regionais geoeconômicos. Essa regionalização também foi feita na década de 60, em 1967. O geógrafo que criou essa regionalização foi Pedro Pinchas Geiger, e ela, diferentemente da primeira, não respeita os limites dos estados. Chamo a atenção de vocês para 4 estados. Mato Grosso, que está dividido, parte dele está na região da Amazônia, parte dele no Centro-Sul. O estado de Tocantins, também parte na Amazônia, parte no Centro-Sul. Maranhão, entre Amazônia e Nordeste, e o norte de Minas Gerais, que se separa do restante de Minas Gerais. O norte ficando no Nordeste e o restante de Minas Gerais ficando na região Centro-Sul. E a terceira regionalização, que é a regionalização tratada pela questão, é a regionalização do Milton Santos. Diferentemente da primeira, que divide o Brasil em 5, a segunda, que divide o Brasil em 3, Milton Santos dividiu o Brasil em 4 regiões. Essa região foi elaborada em toda a década de 90, a publicação dela é do início de 2001, e o que chama muito atenção nessa regionalização é essa região tida como região concentrada. O Milton Santos, quando fez essa regionalização, ele levou em consideração um critério muito importante, que foi o chamado critério técnico, científico e informacional. Por esse critério, Milton Santos avaliava a qualidade dos objetos, dos sistemas de objetos e dos sistemas de ações implantados em cada uma das regiões, implantados no território. Por isso, Milton Santos dividiu o Brasil em 4 e deu destaque para a região concentrada. O que significa a região concentrada? A região concentrada nada mais é do que a soma da região sul e da região sudeste, dessa primeira regionalização, e valoriza a fluidez dos móveis no território, a chamada fluidez dos fluxos. Para ele, na região concentrada, os fluxos conseguem se movimentar com maior fluidez. Esses fluxos, para o Milton Santos, são tanto os fluxos materiais, como, por exemplo, pessoas e mercadorias, como os fluxos imateriais,
como a informação e o dinheiro. Portanto, esse mecanismo de regionalização tem que estar presente. É uma questão que o vestibular e o Enem podem cobrar e costumam cobrar. Então, a resposta da questão tem que levar em consideração o seguinte: a alternativa A está incorreta, porque a alternativa A refere-se à regionalização político-administrativa e não à regionalização do Milton Santos. A alternativa B, ela fala da regionalização geoeconômica. Novamente, não trata da regionalização do Milton Santos. E a alternativa C, a alternativa correta, ela trata da regionalização do Milton Santos, porque também trata da fluidez do território na região concentrada. A alternativa D está incorreta, porque ela se refere a um outro modelo de regionalização que apareceu na década de 40, nem se usa mais hoje, nem se estuda muito hoje. Dividir o Brasil em região leste, por exemplo, não é mais utilizada. E a alternativa E fala da região concentrada, porém diz que o centro-oeste faz parte da região concentrada. Isso não procede. Então, a alternativa correta na questão 2 é a alternativa C. A questão número 3. A questão número 3 dá um mapa mudo, um mapa conhecido como mapa mudo. O que é um mapa mudo? Um mapa mudo é um mapa sem grandes informações, só que é um mapa muito conhecido. Por que é um mapa conhecido? Porque é um mapa do chamado Oriente Médio. Então, o aluno precisa avaliar com atenção esse mapa do Oriente Médio. Um dado extremamente importante para a avaliação desse mapa é identificar essa região aqui, que é a região conhecida como Golfo Pérsico. Uma dica para essa orientação é também ver essa outra região aqui, que é o chamado Mar Vermelho. Então, essa região se refere ao Oriente Médio, mas não é sob a localização da região que a questão gera dúvidas. O enunciado diz assim: o mapa acima representa uma importante região para o entendimento da geopolítica mundial, para as ações do Estado na atualidade. O que justifica tal relevância está evidenciado em todas as alternativas, exceto. Então, algo importante era o aluno perceber que a questão quer o exceto, o que está errado. Então, a alternativa A está errada, por quê? Porque diz na alternativa A que em todos os países do Oriente Médio ocorre uma grande produção de petróleo. A alternativa A diz que a produção de petróleo no Oriente Médio é significativa. Na verdade, ela é significativa, mas não em todos os países. Vou dar um exemplo para vocês. O Estado de Israel, por exemplo, não tem no petróleo a base da sua economia. Então, é por isso que tem que marcar essa alternativa. A alternativa é incorreta. A alternativa B está correta, porque é uma área de interesse das potências industriais, em função da dependência da energia petróleo. A alternativa C também está correta, porque tem uma grande diversidade étnica e também fala do papel do neocolonialismo. Nós temos que lembrar que na primeira metade do século XX essa região ficou sob o controle da Inglaterra, que dividiu essa região bem como quis. A alternativa D está correta, porque fala que ela é estratégica em função da oposição Ocidente e Oriente. É uma realidade na região, principalmente devido à interferência das grandes potências e dos Estados Unidos. E a alternativa E diz que ela é importante por causa da localização. Também está correta em função daquilo que a gente chama de geoestratégia. Uma dica importante para as outras questões do Enem ou do vestibular: quais são os países que têm uma produção significativa de petróleo no Oriente Médio? São aqueles banhados pelo Golfo Pérsico. Além dos banhados pelo Golfo Pérsico, o caso do Iraque, que está aqui e que está na chamada planície mesopotâmica. Então, reafirmo que nem todos os países têm uma produção significativa de petróleo. Por isso, a alternativa A. A próxima questão é a questão número 4. A questão número 4 fala de climogramas e dá 2 climogramas para o aluno analisar. Toda vez que o aluno for analisar um climograma, ele tem que pensar que tem 3 características que precisam ser observadas no climograma. Primeira característica é a linha, a chamada curva da temperatura. A temperatura sempre vai ser demonstrada pela linha. Essa linha sempre é da temperatura, enquanto que a coluna sempre é da pluviosidade. Quando essa linha está voltada para cima, significa que a temperatura é maior nesses meses. Então, a primeira coisa a identificar é o seguinte: viu que essa linha está inclinada para cima nos meses de junho, julho e agosto, então o climograma se refere ao hemisfério norte, porque junho, julho e agosto
é a estação mais fria do hemisfério norte. No hemisfério sul, essa linha deveria estar voltada para baixo. Então, os dois climogramas aqui se referem ao hemisfério norte. Outra característica importante diz respeito à análise da escala. Vejam, o desenho dos climogramas, eles têm praticamente o mesmo tamanho, o segundo climograma até um pouco maior, mas as escalas que eles utilizam são escalas bem diferentes. No primeiro, a escala de pluviosidade vai de 0 a 1000 e no segundo, a escala de pluviosidade vai de 0 a 140. Então, às vezes, o desenho aqui está mais alto, como por exemplo em dezembro, né, está mais alto do que no primeiro climograma, por exemplo, em julho, mas chove menos porque a escala de milímetros, a escala da pluviosidade é uma escala diferenciada. E a segunda escala que a gente tem que avaliar é a escala da temperatura. Nesse caso, nós não vemos uma grande diferença na escala de temperatura do primeiro climograma para a escala de temperatura do segundo climograma, mas em outra situação pode aparecer. Resumindo, os dois climogramas mostram o quê? Mostram uma grande variedade de temperatura e uma grande variedade de pluviosidade. A diferença é que a pluviosidade do primeiro aumenta nos meses de junho, julho e agosto, e a pluviosidade do segundo aumenta nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então é como se invertesse. Para um, o aumento de temperatura é o aumento da pluviosidade, para outro, o aumento da temperatura é a diminuição da pluviosidade. Então, para responder essa questão, dois macetes importantes. Os climogramas de áreas tropicais e equatoriais sempre vão apresentar médias térmicas elevadas e amplitudes térmicas baixas. E os climogramas do clima temperado e polar sempre vão apresentar médias térmicas baixas e amplitudes térmicas elevadas. Com esse macete a gente já consegue responder a essa e a outras questões sobre climogramas. Por que a alternativa A está errada? Porque fala em pequena variação de pluviosidade. Isso não acontece em nenhum dos dois climogramas. O climograma B está correto porque a alternativa B está correta porque o climograma 2 se refere ao clima mediterrâneo. Ele ocorre em várias regiões do planeta, mas é mais comum no entorno do mar Mediterrâneo. E revela grande amplitude térmica e também grande amplitude pluviométrica. A alternativa C está errada porque o climograma 1 não se refere ao norte da Europa. O norte da Europa tem clima polar, em que as médias de temperatura são médias muito mais baixas do que aquelas que nós vimos. A alternativa D está errada porque o climograma 2 diz que é um climograma semiárido. Não é semiárido porque o semiárido é tropical. E como nós vimos, o clima tropical tem uma pequena variação de temperatura. No caso do climograma 2, a variação de temperatura é grande, então não corresponde à afirmação. E a alternativa E diz que o climograma 1 se refere ao hemisfério sul. Como nós vimos, os dois climogramas se referem ao hemisfério norte. A questão número 5 fala da União Europeia. Para entender a União Europeia, nós temos que entender um quadro básico. O início do processo de união dos países, o início do processo de integração dos países da União Europeia foi em 51, quando se criou a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, com os países conhecidos como Benelux, mais Itália, Alemanha e França. Foram esses 6 países que deram origem ao primeiro processo de integração depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1957, a integração se intensivou. Por quê? Porque foi criado o chamado Tratado de Roma, que deu origem ao mercado comum europeu, e em 1992 foi criado o Tratado de Maastricht, que deu origem à União Europeia. Então, mesmo a União Europeia tendo surgido em 1992, ela é resultado de um processo anterior de integração, começando aí em 1951. Em 2007 foi a entrada dos 2 últimos países na União Europeia, e em 2008 a União Europeia foi, de certa forma, abalada pela chamada crise de 2008. Nessa crise de 2008, alguns países sentiram mais o efeito da crise do que outros. Os países que mais sentiram o efeito na União Europeia são chamados de PIGS: Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Alguns países, como França e Alemanha, não sentiram os mesmos efeitos da crise. Então, nós poderíamos dizer o quê? Nós poderíamos dizer que, mesmo com o processo de integração,
essa integração não favorece a todos os países da mesma forma. Alguns se desenvolvem mais, outros se desenvolvem menos. A gente pode avaliar o processo de integração pela forma e pela época em que ele ocorreu. Olhando para um mapa que fala da integração da União Europeia, nós vamos perceber que os países foram entrando aos poucos no bloco. Por quê? Porque os países, para entrarem no bloco, precisam atender algumas demandas, algumas exigências que a União Europeia faz aos demais. Então, essa própria ordem que os países entraram no bloco, desde o primeiro grupo até o último, mostra o quanto existe resistência à integração na Europa. A própria ideia de integração na União Europeia hoje ela é muito criticada, principalmente porque tem alguns países como a Turquia, por exemplo, que querem entrar na União Europeia, mas que não é aceito porque não atendem algumas necessidades do bloco. De qualquer forma, essa integração não é igualitária. Essa integração não beneficiou nem pela ordem, nem pelas características a todos os países da mesma forma. Portanto, a alternativa A está errada porque fala que tem equidade social e econômica. Se tivesse equidade social e econômica, nós não teríamos divergências ou os países não reagiriam de forma diferente à crise, como aconteceu a crise de 2008. A alternativa B é correta porque diz que, com origem que remete à década de 1950, a integração europeia revela atualmente o desequilíbrio entre membros com alto nível de desenvolvimento econômico, como Alemanha e França, e baixo nível de desenvolvimento econômico, como Portugal e Espanha. Essa é a ideia central da análise da crise de 2008. A alternativa C está errada porque fala que a integração na Europa começou a partir da década de 90, nós vimos que foi na década de 50. A C também está errada porque diz que a União Europeia já se recuperou totalmente. Isso não é verdade, nós podemos ver o caso da Grécia com uma grande dívida ainda em relação ao FMI e a outros bancos. E a alternativa E está incorreta também porque diz que a crise de 2008 ampliou o direito à imigração, ampliou a possibilidade dos imigrantes entrarem na União Europeia. É o contrário. A partir de 2008, com o desemprego, as restrições à entrada de imigrantes na União Europeia aumentou. Então, a alternativa correta é a alternativa B. A questão 6 também mostra um mapa para vocês. Esse mapa é um mapa que fala das áreas onde já existiam empresas, fábricas de automóveis, montadoras de automóveis instaladas no Brasil. Tem uma legenda para isso. Essas fábricas estão representadas no mapa com esse quadradinho cinza e também mostra as novas fábricas a se instalarem no Brasil ou que estão em vias de instalação no Brasil. Essas estão representadas pelo quadradinho marrom. Olhando para o Brasil, então, nós temos 15 antigas fábricas já instaladas, que já estão há algum tempo instaladas no Brasil, e 9 novas fábricas estão em vias de instalação ou se instalaram ultimamente no território brasileiro. Então, as alternativas vão versar sobre isso, sobre o aumento, sobre as novas fábricas que se instalaram ou estão se instalando no Brasil. A alternativa A está errada porque diz que o grande incentivo ou o início da instalação das fábricas no Brasil ocorreu na década de 90. Isso não é verdadeiro. Nós sabemos que o início das instalações das fábricas multinacionais automobilísticas no Brasil, com incentivo ao setor rodoviário, foi no final da década de 50, entre 1956 e 61, com o governo JK. A alternativa B também está errada porque fala que há um contínuo decréscimo das empresas, da produção e do consumo automobilístico no Brasil. Isso não é verdade porque senão nós não teríamos novas fábricas sendo instaladas. A alternativa C é a alternativa correta, porque ela diz que as novas empresas a se instalarem no Brasil evidenciam a estratégia governamental de favorecimento a tal setor e o poder das mesmas em relação ao Estado, já que a partir da crise de 2008 conseguiram um apoio como a redução de IPI e de abertura de novas linhas de crédito para o consumo de automóveis. Isso foi uma realidade, foi uma resposta que o governo federal deu à crise de 2008, favorecendo as montadoras no Brasil. A alternativa D está incorreta porque fala do superdesenvolvimento ou do auge do desenvolvimento econômico do Brasil na década de 80.
Isso não é verdadeiro, nós sabemos que a década de 80 é conhecida como uma década perdida. Esse desenvolvimento maior da economia do Brasil aconteceu na década de 70, o chamado milagre econômico brasileiro. E a alternativa E diz que essas novas fábricas estão se instalando devido ao uso de fontes renováveis de energia, como etanol, biodiesel e solar. Obviamente, há um investimento no Brasil em etanol, mas não é esse o motivo que leva as empresas a se instalarem no Brasil. Na verdade, os motivos principais devem-se à continuidade e até ao aumento do consumo de automóvel no Brasil nos últimos anos por causa dos incentivos do governo. Questão 7. A questão 7 também mostra um mapa, né? Esse mapa é de uma importante região da África. Essa região da África, como o nome já diz, é o Sudão, né? Essa é uma questão bem importante porque foi a última mudança de fronteira que ocorreu no continente africano. Em 2011 ocorreu a separação entre Sudão do Norte e Sudão do Sul. O Sudão do Norte tendo a sua capital em Khartoum e o Sudão do Sul tendo a sua capital em Juba. Por que ocorreu essa divisão? Como o mapa está mostrando aqui, essa divisão separa duas importantes áreas produtoras de petróleo. Por que isso ocorreu? Porque antes da separação, quem tinha influência sobre essa região, quase que de forma única, era a China. Então, o governo americano incentivou a separação do Sudão do Sul para que o Sudão do Sul ficasse com grandes reservas de petróleo. Na verdade, o Sudão do Sul ficou com a maioria das reservas de petróleo e aí passasse a ter influência mais direta dos Estados Unidos. Então, na separação aqui, a gente vê conflitos étnicos, ao predomínio da população islâmica no norte do Sudão e a presença da população animista e cristã no sul do Sudão. Então, junto com a questão das diferenças étnicas, soma-se a questão dos interesses das grandes potências. Essa região, inclusive, é conhecida como Sahel. Por quê? Porque há um conflito constante entre esses dois grupos, os brancos do norte com os negros do sul. Então, avançando para a questão, nós poderíamos dizer que a alternativa A está incorreta, porque fala que a maioria da população do país é a população formada por cristãos. Não é. A maioria da população do país é uma população formada por povos islâmicos. Corresponde a mais de 70% da população do país. Cerca de 17% são animistas e um número de 10 a 11% só é que é de cristãos. Por isso que a questão está errada. A questão B está correta porque fala da localização da região, uma região localizada no Sahel, fala também da influência neocolonial na história da região e fala dos interesses da China e dos Estados Unidos atualmente. A questão C está incorreta porque fala que as grandes potências da Europa e os Estados Unidos abandonaram totalmente essa região. Isso não é verdade. Na verdade, essas potências continuam participando dos acontecimentos dessa região e continuam tendo influência nos conflitos. Qual o interesse das grandes potências? Principalmente fontes de energia, como o petróleo ou outras fontes minerais. A alternativa dela fala que é uma região central da África e fala que foi ali que surgiu o vírus Ebola, a epidemia que está se vivendo hoje na África do vírus Ebola. Na verdade, o vírus Ebola ele está localizado em 3 países, Libéria, Guiné e Serra Leoa, e não no Sudão. Quer dizer, ele não está no Sudão e nem foi a motivação para a separação. E a alternativa E está incorreta porque fala que o Sudão tem a maior produção atual de petróleo no continente africano. Na verdade, o país que tem a maior produção de petróleo no continente africano é a Nigéria e não o Sudão. Portanto, a alternativa correta, a alternativa B. A questão número 8 é uma questão que pega uma citação de um importante geógrafo brasileiro, que é o Milton Santos. Ele diz assim, que ao contrário do que alguns países nos fazem pensar que o fundamentalismo é religioso ou o fundamentalismo é étnico, ele vai dizer que o fundamentalismo é o consumo. Ou seja, nós pautamos a nossa sociedade pelo consumo que essa sociedade tem. Países ricos, regiões ricas, classes sociais, grupos, pessoas ricas e, por outro lado, pessoas pobres, países pobres e regiões pobres. O Milton Santos faz uma severa crítica ao sistema de globalização
principalmente pela padronização cultural dela e como essa padronização leva ao aumento do consumo. A alternativa correta é a alternativa A. A alternativa A diz que a globalização e o consumismo são produtos do capitalismo atual e acentuam as diferenças socioeconômicas entre regiões, pessoas e países. Isso é uma verdade, porque com o desenvolvimento da globalização, o Milton Santos chama de globalização o fenômeno que ocorre após o fim da União Soviética, após 1991, as diferenças entre os povos, entre as classes e entre as regiões aumentaram. Então, é a alternativa A, a alternativa correta. A alternativa B está errada porque fala que a globalização é um fenômeno centenário. Ela existe desde 1991, não faz 100 anos ou mais de 100 anos que ela existe. E também diz que a globalização e o consumismo surgiram como reação à padronização cultural. Isso não é verdade. A globalização e o consumismo é que são responsáveis pela padronização cultural. Alternativa C. A alternativa C diz que a globalização é criticada por Milton Santos porque a globalização permite o acesso universal à educação e à produção da riqueza. Se ela permitisse, obviamente não receberia as críticas do Milton Santos. É o processo contrário que ela faz. Ela não permite o acesso universal, pelo contrário, ela permite o acesso sempre fragmentado. A alternativa D também está errada, porque fala que a globalização tem um caráter duradouro e terceiro-mundista. Não é duradouro. O Milton Santos trata a globalização como uma fase que pode ser aproveitada para uma libertação da humanidade. Ele fala na transformação da cultura de massa em cultura popular. E não é terceiro-mundista porque favorece aos países de primeiro mundo. A alternativa E, então, está toda incorreta, porque trata do período errado, fala de 1945, diz que os países poderão adquirir o mesmo nível de desenvolvimento, isso também está errado. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A questão número 9 é uma questão que esse enunciado foi utilizado já numa prova da Unicamp. O enunciado diz assim: nas últimas décadas, a proliferação de enclaves fortificados vem criando um novo modelo de segregação espacial e transformando a qualidade de vida pública em muitas cidades ao redor do mundo. Enclaves fortificados são espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer ou trabalho. De acordo com o texto, é correto apontar como enclaves fortificados. Então, eu chamo a atenção do aluno para essa parte do texto que está grifada. Veja, enclaves fortificados, espaços privatizados, fechados, monitorados. Então, a única alternativa que cabe aqui é a alternativa A, porque a alternativa B, parques ecológicos, não são privatizados. Escolas públicas também não. Presídios federais também não e praças públicas também não. Então, se nós pegarmos só o espaço privatizado, a gente já consegue eliminar 4 alternativas. Portanto, é a alternativa A. A questão 10 vai mostrar uma tabela para vocês. Essa tabela está mostrando as maiores populações em 1995 e 2015. Notem que em 1995, das maiores cidades, das 10 maiores cidades, 6 cidades estavam no terceiro mundo e 4 cidades estavam no primeiro mundo. E em 2015, das 10 maiores cidades, apenas uma cidade está no primeiro mundo. Todas as outras estão no terceiro mundo. Isso evidencia o quê? Isso evidencia que atualmente as cidades do terceiro mundo crescem muito mais rapidamente do que as cidades de primeiro mundo. Como nós podemos explicar isso? Podemos explicar isso pelo caráter da urbanização do primeiro e do terceiro mundo. No primeiro mundo, a urbanização aconteceu no século XIX, meados do século XIX. No terceiro mundo, elas só aconteceram nos últimos 50 anos. Então, a alternativa correta é a alternativa A, porque é a única que fala do caráter tardio da urbanização do terceiro mundo. Todas as outras alternativas ou fazem uma análise errada da tabela ou não caracterizam o caráter tardio dessa urbanização. Essa urbanização é mesmo chamada de urbanização tardia, com todos os problemas que ela trouxe. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. A questão 11. A questão 11 tem um gráfico e esse gráfico está falando do chamado intemperismo mecânico,
o intemperismo mecânico é o mesmo intemperismo que o intemperismo físico. A questão pergunta aonde que ocorre o intemperismo físico. O intemperismo físico ocorre em todo lugar. Obviamente, tem algumas áreas que esse intemperismo físico se concentra mais. A área que está em azul indica a presença do intemperismo químico, porque o intemperismo químico é causado pela chuva. Então, na área dos trópicos é onde chove mais. Se chove mais, mais intemperismo químico. A área dos desertos são as áreas onde ocorre o intemperismo físico. Por quê? Os desertos ganham e perdem temperatura muito mais rapidamente do que as outras áreas. Então, as rochas, ao ganharem temperatura, expandem, ao perderem temperatura, contraem. Logo, acontece a fragmentação da rocha por causa desse movimento. Então, nessa área de deserto, ocorre intemperismo físico. E outra área que ocorre intemperismo físico é no Ártico. Por quê? Porque a água presente em corpos sólidos como rocha congela, expande e fragmenta a rocha. Então, a alternativa correta é a alternativa que fala dos desertos e do Ártico. Na área dos trópicos é o intemperismo químico, mas não era isso que a questão queria saber. A alternativa correta, então, é a alternativa D, deserto e Ártico. A questão número 12 é uma questão bem objetiva e pergunta o seguinte: das técnicas de cultivo agrícola representadas abaixo, qual não corresponde ao controle da erosão? A alternativa A fala do plantio direto. O plantio direto é uma forma de se controlar a erosão, já que na troca das colheitas de um ano para outro, de uma safra para outra, não precisa revolver o solo, portanto, o solo fica menos suscetível à erosão. Está correto, a alternativa A não é para marcar, já que a questão quer saber qual não corresponde. A alternativa B fala da curva de nível. A curva de nível também é uma técnica em que se planta um determinado cultivo respeitando um sentido como forma de quebrar o escoamento da água. Então, corresponde também, não é para ser assinalado. A C, adubação verde, é a ocupação do solo no período entre safra por oleaginosas, por plantas que têm um ciclo de vida curto, com dois objetivos: servir de adubação para o solo e evitar a erosão. Está correto também. E a alternativa D, que está errada, que fala da calagem. A calagem não tem uma relação direta com a erosão. Ela não é utilizada para reduzir a erosão. A calagem é uma técnica utilizada para corrigir a acidez do solo. Portanto, essa alternativa deve ser marcada, alternativa D. E a alternativa E fala do terraceamento, que também é o represamento da água da chuva para que ela não cause danos no solo. Está correto. A questão 13 é uma questão que mostra um dos símbolos da democracia no Brasil. Esse é um esboço da chamada Praça dos Três Poderes, em Brasília. Essa Praça dos Três Poderes é um símbolo da democracia, porque aqui é possível, através da praça, se visualizar os três poderes do Brasil. O ponto A se refere ao Palácio do Planalto, aonde abriga o poder executivo do Brasil. A área B fala é o chamado STF, aonde fica o Supremo Tribunal Federal, é o poder judiciário do Brasil. E a área C e D estão no chamado Congresso Nacional, que é o poder legislativo do Brasil. Só que aqui nós dividimos o legislativo em dois, a área C e a área D. Então a área C é a menor área, é onde fica o Senado, já que nós temos 81 senadores. E a área D é a área que abriga a Câmara dos Deputados, já que nós temos mais deputados, 513 deputados. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Ela faz uma referência correta aos pontos e, além de uma referência correta aos pontos, faz uma referência correta ao tipo de poder que se exerce aí. A questão 14 é uma questão de geografia física. Essa questão mostra o movimento, né, que é um movimento conhecido como movimento de translação, e também mostra a incidência dos raios solares sobre a Terra. Alguns elementos, alguns fatores que são importantes nessa figura. Primeiro, todas as vezes que a Terra é representada aqui, a base do eixo de inclinação está voltada para o mesmo sentido. Isso é fundamental porque é exatamente essa diferença de inclinação e essa manutenção da mesma base de inclinação no movimento de translação que garante as estações do ano.
O segundo passo é o aluno buscar entender aonde que o Sol incide perpendicularmente nessa figura. Então, o Sol vai incidir perpendicularmente no equinócio, quer dizer, quando a Terra não está inclinada em relação ao Sol, o Sol incide perpendicularmente na linha do Equador. No solstício, quando o Sol incide perpendicularmente sobre a Terra, no solstício de inverno para nós, 21 e 22 de junho, o Sol incide perpendicularmente sobre o chamado Trópico de Câncer, e em dezembro, 21 e 22, o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio, iniciando então o verão para nós. Então, essas demarcações são fundamentais para realizar a questão de forma correta. Então, a alternativa A está incorreta, porque ela fala que de 21 e 22 de setembro, como o hemisfério sul está recebendo os raios solares perpendicularmente ao Trópico de Capricórnio, até aí está correto, e o centro do hemisfério está voltado para o Sol, a estação do ano que ocorre no hemisfério sul é o inverno. Não é o inverno, é o verão. A alternativa B diz que 21 e 22 de junho ocorre o solstício de verão no hemisfério sul. Não é solstício, é o equinócio. A alternativa C é a alternativa correta, porque ela diz que 21 e 22 de março os raios solares incidem sobre a superfície da Terra perpendicularmente ao Equador, quando se inicia a primavera ou outono, ou seja, ocorre concomitantemente o equinócio no hemisfério norte e também no hemisfério sul. A alternativa D está errada, porque 22 e 23 de setembro diz que ocorre o equinócio de primavera no hemisfério norte e no hemisfério sul o equinócio de outono. Está invertido. Em setembro começa o equinócio de primavera no hemisfério sul e o equinócio de outono no hemisfério norte. E a alternativa E, que diz que nos dias 22 e 23 de setembro ocorre o solstício de inverno e verão. Não é o solstício que ocorre, mas é o equinócio. Então, a alternativa correta é a alternativa C. A questão 15 tem um gráfico. Esse gráfico mostra, dentre outras coisas, o crescimento da economia asiática depois da década de 60. E as questões vão fazer referência ao porquê que teve um aumento da economia asiática a partir da década de 60. A alternativa A está incorreta porque fala que os capitais da Ásia na década de 60 tinham origem inglesa. Eles não tinham origem inglesa, eram de origem japonesa. A alternativa B fala que em 1963 foram criadas zonas econômicas exclusivas na China. Não, as zonas econômicas exclusivas na China aconteceram no final da década de 70. A alternativa C fala que a crise de 73 derrubou as economias dos Estados Unidos e da Europa e da África, por isso teve o crescimento da Ásia. Não, o crescimento da Ásia não está relacionado à queda da economia africana. E a alternativa D, então, é a alternativa correta, porque fala da industrialização dos tigres asiáticos com o uso de capital japonês. A alternativa E também está errada, porque diz que a mão de obra que existe na América do Sul e Central é uma mão de obra cara. Em comparação com os outros países, é uma mão de obra barata. Questão 16. A questão 16 vai tratar de duas imagens que estão no livro de Charles Mann. O nome desse livro é Novas Revelações da América antes da chegada de Colombo. É importante, toda vez que tiver imagens ou citação na prova, vocês se preocuparem com o nome do livro. Às vezes o nome do livro ou a bibliografia já dá indicativo do que se refere. Aqui, na verdade, as duas regiões são regiões da Amazônia e mostram que a partir do desmatamento e de imagens aéreas na década de 70, foi possível encontrar na região abaixo da floresta amazônica, onde estava a antiga floresta amazônica, abaixo das árvores no solo, sinais gigantescos que mostram uma certa simetria, o que pode ter indicado a existência de uma sociedade pré-colombiana até então desconhecida. Os estudos de arqueologia mais modernos indicam que várias cidades existiam nessa região, principalmente na Amazônia brasileira, na região do Acre, e na Amazônia boliviana, mas que só veio à tona permitindo a pesquisa depois do desmatamento e com o uso de imagens aéreas. Então, a alternativa correta é a alternativa D. A alternativa A está incorreta porque a alternativa A diz que
essas imagens são indicativos, são evidências de sociedades indígenas que vão do século XV ao século XX. Não, como no título do livro estava dizendo, novas revelações das Américas antes de 1500, antes de Colombo. Então está errado. A alternativa B fala que esses sinais foram causados por elementos naturais. Na verdade, os elementos naturais causam sinais, porém não de formas tão simétricas e de grandes proporções como apareceram nas imagens anteriores. A alternativa C, ela vai dizer que essas marcações são indicativos da devastação da floresta. Na verdade não, porque como a própria legenda dizia, indicam presença de civilizações anteriores a 1500. E a devastação da floresta foi na floresta, não no solo da floresta, criando aquelas grandes formas geométricas. A alternativa correta então é a D, que diz: os sinais indicam a existência de civilizações pré-colombianas desconhecidas pelas civilizações modernas, só revelada em função do desmatamento e de imagens aéreas. E a alternativa E também está incorreta, porque fala que foi a representação de grupos de madeireiros que desmataram essas áreas. Essas áreas foram desmatadas, mas obviamente não foram eles que deixaram essas marcas no solo. A questão 17 fala de um termo relativamente novo para as provas do vestibular, mas que já começa a aparecer. São os chamados brownfields. Os brownfields pertencem a uma área de estudo da geografia econômica e várias universidades hoje estudam os brownfields. O que são os brownfields? Os brownfields são áreas abandonadas, áreas industriais abandonadas nas últimas décadas, principalmente pelo processo de desindustrialização e pelo desenvolvimento de um novo paradigma da indústria, conhecido como toyotismo. Os brownfields significam campos marrons, começaram principalmente nos Estados Unidos, existem também na Inglaterra e também existem no Brasil. Então a alternativa correta é a alternativa D, porque o que causa os brownfields são a desconcentração industrial, já que indústrias acabam entrando em falência, e o desenvolvimento do modelo toyotista. Ou seja, não é mais possível reaproveitar essas indústrias para a mesma finalidade, porque o padrão mudou. O Fordismo deu espaço ao toyotismo. Não é a guerra fiscal, como está na alternativa A guerra fiscal desloca a indústria, mas não tem o poder de criar os brownfields. A alternativa B está falando da desconcentração industrial e do desenvolvimento do modelo fordista, não é do desenvolvimento do modelo fordista, mas toyotista. A alternativa C fala em globalização, não, esse é um fenômeno que ocorre antes, ocorre já a partir da Segunda Guerra Mundial. E a alternativa E também está incorreta porque coloca como uma das explicações plataforma de exportação. Plataforma de exportação é outra coisa, é um modelo industrial que os países seguiram e não um modelo industrial ou um modelo de dentro da fábrica, como é o toyotismo e o fordismo. Alternativa correta, portanto, a alternativa D. A questão 18 mostra um gráfico falando da redução da proporção de pobres no Brasil entre 1990 e 2004. O gráfico não fala só da redução, fala também do aumento da proporção de pobres em algumas áreas. Então, o que nós podemos analisar aqui? Nós podemos analisar que, em nível geral, o Brasil, desde 1990, teve uma redução do número de pobres, mas que algumas áreas reduzem mais, outras áreas reduzem menos. Em algumas áreas, inclusive, a variação que leva a um aumento nos últimos anos. Essa área que tem aumento é o chamado espaço metropolitano. Então, a alternativa correta é a alternativa D. A proporção de pobres do espaço metropolitano apresentou uma tendência inversa desde 1995, apresentando um maior aumento em relação aos outros níveis. A questão 19 é uma questão que trata de uma charge mostrando como que o povo brasileiro se manifestou em períodos diferentes. No primeiro momento, falando das diretas já, em 1992, os caras pintadas falando do fora Collor, e em 2010 uma torcida reclamando com um certo narrador de futebol. Então as prioridades mudaram. No primeiro momento nós vamos ver que é uma prioridade política, no segundo momento também há uma manifestação política, e no terceiro momento se perdeu um pouco dessa consciência. Não significa que os problemas do povo brasileiro desapareceu. Significa apenas que o nível de conscientização da população mudou. Então, é a alternativa C, que fala do esvaziamento da consciência política da população.
E para fechar, a questão 20, a última questão, mostra um mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros e pede para o aluno marcar qual o climograma que ocorre no ponto 1, que é o ponto do Cerrado, e no ponto das Araucárias. Então pede o número 1 e Araucária. A alternativa correta é a alternativa A. No ponto 1, que é o ponto do Cerrado, o climograma que ocorre é o chamado climograma tropical semi-úmido. E da Araucária é o chamado climograma subtropical. Portanto, a questão correta é a alternativa A. Vamos ficando por aqui, agradeço a participação de todos e reforço o compromisso que o Colégio Antares tem sempre com o melhor resultado dos alunos no vestibular e no Enem. Muito obrigado.